Percebe que você não está, de fato, se esforçando para entender, para assimilar os conteúdos. Você pega os conteúdos novos que você está aprendendo e você relaciona com conteúdos que você já sabia e você começa a formar uma espécie de escada de conteúdo em que você está, de fato, absorvendo, tendo um entendimento mais profundo daqueles conteúdos que você está vendo. Existem 6 níveis de aprendizado que todo estudante deveria saber. Esses níveis são classificados de acordo com os resultados que você obtém estando em cada um desses níveis. Então, por exemplo, se você estiver no nível 1, você vai ter resultados de nível 1. Esse vídeo não é para te colocar uma pressão de que você precisa agora mudar tudo e estudar de outro jeito. Não, é para você entender em qual nível você está, qual é o próximo nível onde você pode chegar para estudar melhor, para aprender mais rápido e para ter melhores resultados lá na ENEM. Nível 1. Esse é aquele estudo clássico que a gente faz quando a gente está na escola, que a gente não pensou muito sobre o que tem que fazer de fato na hora de estudar. Eu estava na aula, eu vi o professor passando a matéria na lousa, eu peguei meu caderno e eu anotei. Cheguei em casa, eu li as minhas anotações, ou eu fiz um resumo em cima dessas anotações. Qual que é o padrão aqui? A gente é exposto a algum tipo de conteúdo e a gente vai lembrar e relembrar desse conteúdo de forma linear. Depois tem outra aula, mudou o conteúdo e eu sigo fazendo isso, depois o outro, sempre lembrando e relembrando. Se você assistiu a nossa série aqui no YouTube, Desvendando a Mente Estudiosa, você sabe que eu chamo esse tipo de estudo de papagaio. Você entrou no modo papagaio, que só copia. Você está sendo exposto ao conteúdo e você copia o conteúdo. Vê o conteúdo, copia. Vê, copia. Vê, copia. Percebe que você não está, de fato, se esforçando para entender, para assimilar os conteúdos. Você acaba ficando nesse ciclo de ficar lembrando, relembrando, de uma forma linear, que não vai te trazer bons resultados, principalmente no longo prazo. Importante ressaltar aqui, tá? Esses 6 níveis de aprendizado que a gente está falando não foram inventados por mim ou pelo pessoal aqui do Missal. Na verdade, eles estão muito bem documentados em um negócio chamado Taxonomia de Bloom, que é uma referência para o mundo da pedagogia super importante, que traz várias bases aí para a gente construir o ensino das escolas, por exemplo. Tudo vem desse cara que se chamava Bloom e fez grandes pesquisas na área de educação. A gente já está na reta final para o Enem 2024 e faltam menos de 3 meses para a prova. Então, se você não está estudando, cara, tá na hora de dar um power nos seus estudos. Você tem que identificar os pontos-chave que você precisa melhorar, conseguir organizar uma agenda para dar conta desse conteúdo e treinar muito, ver muita aula e fazer muitos exercícios até o dia da prova. E pensando nisso, a gente está com planos para turbinar os seus estudos. Com eles, você vai ter acesso a aulas ao vivo e gravadas de todas as matérias, redação corrigida ilimitada. Você pode mandar quantos textos você quiser para correção, simulados com boletim TRI corrigido igualzinho à prova do Enem, e um plano de estudos personalizado, de acordo com a sua agenda. Então você me diz que hora você pode estudar e o plano de estudos te entrega o conteúdo exatamente naquela hora. Dê um power nos seus estudos com o Missal e bora buscar a sua aprovação ainda nesse ano. Agora, você deixa de ser um papagaio e você começa a, de fato, entender o conteúdo. Então lembra, o nível 1 era um nível muito superficial, muito na memorização. No nível 2, você começa a entender. O que significa entender? Ligar os pontos. Você pega os conteúdos novos que você está aprendendo e você relaciona com conteúdos que você já sabia e você começa a formar uma espécie de escada de conteúdo que você está, de fato, absorvendo, tendo um entendimento mais profundo daqueles conteúdos que você está vendo. Sabe o que o nível 2 desencadeia? Qual que é o resultado do nível 2? É você conseguir explicar um conteúdo. Se você fica no nível 1, no nível papagaio,
você tá lá naquela decoreba, quando alguém te pergunta, pô, mas como que eu posso pensar nisso de outro jeito? Ou explicar com outras palavras? Você provavelmente não vai conseguir. Se você tá no nível 2, aí você consegue responder essas perguntas. Porque você tem, de fato, um entendimento mais profundo daquele conteúdo e você consegue raciocinar e criar uma linha de pensamento diferente. De fato, explicar aquele conteúdo para uma pessoa que não conhece ele ainda. Muito bem, falamos sobre o nível 1, falamos sobre o nível 2 e agora a gente chega no nível 3. O que será que é? Bom, no nível 1, a gente estava lembrando e relembrando dos conteúdos. No nível 2, a gente passou a entender, a internalizar, relacionar esses conteúdos. No nível 3, é quando a gente pega esse conteúdo que estava entendido lá do nível 2 e começa a aplicar o conteúdo. E aí, quando eu estou falando de Enem, aplicar o conteúdo significa o quê? Resolver exercícios. Resolver muitos exercícios. E a gente sabe que isso é muito, muito, muito importante na preparação para o Enem. Então, deixa eu te contar uma história em relação a esse nível 1, 2 e 3 e como que normalmente acaba sendo a jornada dos alunos que começam a se preparar para o Enem, dados esses 10 anos de trabalho com pré-vestibular que eu tenho aqui no Missal. O cara chegou no terceiro ano e ele está acostumado a estudar no nível 1. Vai na aula, anota o que o professor falou, quando tem prova, dá uma lidinha nas anotações, de vez em quando faz um resumo, aquele estudo bem papagaio mesmo. Esse estudo papagaio, ele funciona super bem quando a gente só precisa passar numa prova. A gente decora tudo que precisa para a prova, chega lá na prova e vai ali mais ou menos na média, passa na prova, maravilha, e nunca mais pensa naqueles conteúdos. Só que aí chega o Enem e o aluno acaba percebendo que, poxa vida, para fazer o Enem, o nível 1 não vai adiantar. Por quê? Eu não consigo, é humanamente impossível decorar todos os conteúdos do Enem. Você precisa ir para o nível 2. O aluno, ele tem a necessidade de entender os conteúdos para que as coisas façam sentido e não fique só no mundo da decoreba e realmente o conteúdo seja entendido. E assim, normalmente, quando começa o cursinho, é que o aluno percebe, tem essa virada de chave do nível 1 para o nível 2. Tá, mas e o nível 3? O que acontece muitas vezes é que o aluno entende os conteúdos quando está na aula, realmente presta atenção, absorve aqueles conteúdos, mas acaba treinando muito pouco. Quando eu falo treinando, eu estou falando de resolução de exercícios. Lembra que esse é o pulo do gato. Do nível 2 para o nível 3 é você passar a aplicar, a resolver muitos exercícios. Tem gente, eu espero que não seja o seu caso, porque ainda tem tempo de você pular do nível 2 para o nível 3, mas tem gente que passa um ano inteiro no nível 2. O cara vê todas as aulas do cursinho, o cara entende os conteúdos, só que, cara, ainda assim, imagina, você viu um conteúdo em março e a prova é em novembro. Por mais que você tenha entendido aquele conteúdo, vai ser muito difícil resolver um exercício lá na prova se você não tiver treinado isso ao longo do tempo. Então, chega no fim do ano, chega ali às vezes no resultado do primeiro Enem, tem uma galera que acaba me falando, pô, Roleta, agora eu realmente percebi o que tu tinha falado na primeira aula do ano, que é a importância de fazer exercícios. Eu vi os conteúdos, eu entendi os conteúdos, mas eu não pratiquei o suficiente. Então, se você está aqui, se você está me ouvindo, você tem tempo para fazer a prova, você tem tempo para pular do nível 2 para o nível 3. E esse pulo, ele não é muito difícil, ele é simples. Você precisa fazer muitos exercícios, treinar, treinar, treinar. Porque quando você treina, você solidifica esse conteúdo lá na sua cabeça e aquela memória de curto prazo acaba virando uma memória, às vezes até permanente. Uma coisa que é tão intuitiva que você não vai esquecer e lá na prova do Enem vai, às vezes, parecer até meio óbvio. Beleza, a gente falou do nível 1, do nível 2, do nível 3. E eu vou dizer o seguinte, se você tá no nível 3, você já tá no nível que é suficiente para ir muito bem e aprovar no Enem, porque tem que fazer muito exercício. Mas se liga, ainda tem o nível 4, o nível 5 e o nível 6. E se você passa do 3 para o 4 e do 4 para o 5 e assim por diante,
você está encurtando o seu caminho até a aprovação, porque o estudo ele vai ficando um estudo de cada vez mais alto rendimento. Então, beleza, você lembra e relembra, você entende os conteúdos, você aplica. Qual será que é o próximo estágio? Eu vou te contar isso no próximo vídeo. A gente vai falar sobre os estágios 4, 5 e 6. Mas antes, deixa um comentário aqui dizendo, nesse nível 1, 2 e 3, qual deles você tá? E aí no próximo vídeo eu te falo mais sobre os próximos. Valeu!